Efésios capítulo 4, versículos 17 até o versículo de número 24. Irmãos e amigos, diz o seguinte, a palavra do Senhor: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Até aqui, até o versículo 24, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, a obra da graça salvadora, ela não se encerra, ela não se acaba quando dá regeneração dos crentes, quando dá regeneração dos salvos. Repetindo, a obra da graça salvadora, ela não se encerra quando dá regeneração. Ou seja, o favor imerecido de Deus, o favor imerecido do Senhor, pelo qual todos nós, meus irmãos, todos nós, minhas irmãs, somos salvos, ele não cessa, ele não se acaba. Quando nós, pela graça de Deus, somos feitos novas e novas criaturas em Cristo Jesus. Não, jamais. Muito pelo contrário, irmãos, muito pelo contrário, minhas irmãs, a graça de Deus, ela continua estando presente na nossa vida, a graça de Deus, ela continua ativa em nossas vidas até a nossa glorificação, até o nosso encontro com Deus, o nosso encontro com Jesus Cristo. Assim, a graça nos assiste desde a regeneração até a glorificação, para que entre esses dois momentos, eu, você, todos nós, possamos viver aquilo que nós chamamos de vida cristã, aquilo que nós chamamos de vida e vida nova em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Então, a graça que se apresenta na regeneração, ela prossegue ao longo da nossa vida cristã, para que assim, na eternidade, nós possamos consumar a nossa salvação, seja com a partida através da morte, seja com o retorno glorioso de Cristo para buscar a sua igreja. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que é essa nova vida, que é vivida em mim, que é vivida em você, que é vivida em todos nós que somos salvos, é essa nova vida que é vivida pela graça de Deus, que o apóstolo Paulo, ele fala, a partir do capítulo 4 da sua carta aos Efésios, da sua carta aos cristãos da igreja de Éfeso. Lembremos-nos, meus irmãos, lembremos-nos, minhas irmãs, que entre os capítulos 1 até o capítulo 3, Paulo ele fala do plano glorioso, o plano glorioso da salvação, que foi executado na morte de Cristo, que foi aplicado em nossas vidas na salvação através da pessoa do Espírito Santo. Então, na sequência dessa carta, a partir do capítulo 4, Paulo ele traz os desdobramentos práticos dessa realidade, uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós somos remidos, nisso que nós estamos falando, na vida cristã,
na nova vida que nós temos em Cristo, na nova vida que nós temos em nosso Salvador. E é interessante, irmãos, é interessante, amigos, que essa nova vida que nós temos em Cristo, que essa nova vida proveniente da salvação do Senhor, ela é vivida, em primeiro lugar, na comunhão dos santos. E isso nós vimos quando nós consideramos Efésios capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 6. Essa nova vida que nós temos em Cristo, ela é vivida no serviço que nós prestamos aos santos, através dos dons que Deus confere e confere à sua igreja. E isso nós vimos no capítulo 4, versículos 7 até o versículo 16. Mas não só isso, essa nova vida que é vivida quando nós vivemos em santidade, quando nós vivemos em consagração a Deus. Versículos 17 até o versículo número 24, que é o texto que nós temos diante de nós, que é o texto que nós vamos considerar nessa noite de hoje. Então, meus irmãos, então, minhas amigas, então, meus amigos, é nisto que nós vamos concentrar a nossa atenção na noite de hoje, na santidade, na santificação, que é produzida na nossa vida, na nossa nova vida em Cristo Jesus. É interessante nós ressaltarmos que o apóstolo Paulo, aqui nessa carta, ele está se dirigindo, pelo menos em sua maioria, a cristãos que haviam se convertido do mundanismo, a cristãos que haviam tido uma vida regressa, uma vida pregressa, contrária à vontade do Senhor, vivendo em pecado, vivendo em transgressão, vivendo em paixões. Contudo, pela graça de Deus, haviam se voltado pelo Senhor ou para o Senhor, e agora eles estavam vivendo essa nova vida em Cristo Jesus. Diante disso, meus irmãos, diante disso, meus amigos, se pergunta: em que consiste essa nova vida de santidade? Diante disso, nós podemos nos questionar: em que consiste essa transformação que a salvação ela opera em nossas vidas, fazendo com que nós vivamos no temor de Deus, fazendo com que nós vivamos em santidade ao Senhor? Como é que ela se manifesta? Quais são os aspectos que compõem essa nova vida? É nisto, irmãos e amigos, que nós iremos considerar na noite de hoje. É por isso que o tema da nossa mensagem é o seguinte: vivendo a nova vida em Cristo Jesus. Vivendo a nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida de santidade, essa nova vida de consagração que em Cristo nós temos, ela é caracterizada pelo menos por 3 atitudes, pelo menos por 3 ações, pelo menos por 3 aspectos. Em primeiro lugar, a nova vida em Cristo Jesus faz com que nós abandonemos o mundanismo. Em segundo lugar, essa nova vida em Cristo Jesus faz com que nós tenhamos certeza da libertação dos pecados que Cristo adquiriu para nós na cruz do Calvário. Mas não só isso, essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus faz com que agora nós possamos desenvolver a santidade em nossa vida, em nossa existência aqui na terra. Então, a partir de agora, meus irmãos, a partir de agora, meus amigos, vamos trabalhar esses 3 pontos, vamos trabalhar essas 3 verdades, olhando aqui para esse texto, olhando aqui para essa passagem, para que nós possamos compreender esses aspectos que envolvem a nova vida que eu, você, todos nós, irmãos e irmãs, nós temos hoje em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, a nossa nova vida em Cristo Jesus, ela consiste em abandonarmos o mundanismo. Essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus, ela consiste em nós abandonarmos o mundanismo. Veja o que o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios capítulo 4, versículo 17, a parte inicial desse verso. Efésios capítulo 4, versículo 17. Diz o seguinte: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Então, aqui nesse trecho, aqui nessa frase, o apóstolo Paulo, meus irmãos, meus amigos, ele nos exorta a abandonarmos os comportamentos
mundanos. Repetindo, aqui neste verso, aqui nesta primeira frase, o apóstolo Paulo, ele nos exorta a abandonarmos o comportamento e o comportamento mundano. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, mas o que é práticas mundanas? O que é o mundanismo em si? No sentido bem direto, no sentido bem prático, mundanismo, irmãos e amigos, é o padrão de vida pecaminoso, que é vivido, que é experimentado na vida daquelas pessoas sem o temor de Deus, sem o temor do Senhor. Então, na prática, diretamente, isto é o que significa mundanismo. É você ter uma forma de viver, é você ter um padrão de conduta caracterizado pelo pecado, e a gente observa essa triste realidade e a gente constata essa triste condição na vida daquelas pessoas que não têm o temor de Deus, que não têm o temor do Senhor. É esse andar que o apóstolo Paulo aqui exorta para que os efésios não andassem mais. O andar aqui descreve justamente isso, um padrão de vida, descreve justamente isso, uma conduta, descreve justamente isso, um comportamento, uma forma de viver que marca, que caracteriza os gentios. E quem são os gentios? As pessoas que não estão em aliança com Deus, as pessoas que não desfrutam de comunhão com o Senhor, as pessoas que estão apartadas e apartadas do Evangelho. Então, neste momento, o apóstolo Paulo, ele tem essa preocupação. Na autoridade que ele tinha de ser um apóstolo, na autoridade que ele tinha de ser alguém que estava falando inspirado por Deus, ele exorta aos irmãos no passado, e ele também nos exorta hoje a termos essa mesma postura, a termos esse mesmo procedimento, ou seja, abandonarmos todo e qualquer padrão, toda e qualquer forma de viver que marque o mundo sem Deus, que marque as pessoas que não têm o temor do Senhor em suas vidas. Então, esta é, irmãos, esta é, amigos, a exortação que Paulo faz aqui no início do versículo 17. Abandonem e abandonem o mundanismo. Abandonem e abandonem toda e qualquer prática, toda e qualquer conduta que marcam as pessoas que não estão em comunhão com Deus, que não vivem em comunhão com o Senhor e que estão constantemente rebeldes à sua lei, à sua palavra e à sua vontade. Então, a exortação que Paulo faz é justamente essa. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, nós podemos nos perguntar, nós podemos nos indagar, mas como identificar, num sentido mais específico, como entendermos, num sentido mais claro, o padrão mundano que Paulo aqui proíbe, que nós como cristãos, que nós como salvos, que nós que vivemos a nova vida em Cristo Jesus, nós não devemos tê-lo em nossas vidas. Quais são as práticas? Quais são as condutas? Quais são as ações? Quais são os aspectos que marcam esse padrão mundano que o apóstolo Paulo aqui está proibindo? Quando nós seguimos, meus irmãos, quando nós seguimos, meus amigos, na sequência do texto, a gente vai observar pelo menos 4 procedimentos, pelo menos 4 características, pelo menos 4 aspectos que formam, resumidamente, o padrão mundano que é proibido aqui por parte do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, o padrão mundano, ele é caracterizado por pensamentos fúteis. Em primeiro lugar, o padrão mundano, ele é caracterizado por pensamentos fúteis. Veja o que nós encontramos na parte B do versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17, parte B. Ele diz: não mais andem como andam os gentios, e ele complementa, olhem só, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. A palavra vaidade que o apóstolo Paulo usa aqui, literalmente falando, significa aquilo que é vão. Literalmente falando, significa aquilo que é vazio. Literalmente falando, significa aquilo que é fútil. Então, vaidade, de acordo com o ensino do apóstolo Paulo, engloba pelo menos esses 3 significados: aquilo que é vão, aquilo que é vazio e aquilo que é fútil. E aqui ele mostra que é justamente essa a situação.
ele mostra que é justamente essa condição que caracteriza as pessoas que estão no mundo. A sua forma de pensar, a sua forma de raciocinar, elas são mundanas porque são sempre vazias, vãs, são sempre fúteis. E é justamente isso, irmãos, é justamente isso, meus amigos, que nós encontramos na mente e nos pensamentos das pessoas. Aquilo que não leva a nada, aquilo que não é virtuoso, aquilo que não produz bem espiritual nenhum. Quando você conversa com uma pessoa que está no mundo, quando você dialoga com uma pessoa que não é de Deus, facilmente ela vai transparecer essa característica negativa que marca a sua vida, de ser pensamentos vazios, de ser pensamentos fúteis, de envolver somente aquelas coisas que trazem um prazer, uma glória e uma alegria que são passageiros. Infelizmente, é isso que nós encontramos na mente, nos pensamentos das pessoas mundanas. Então, o mundanismo, conforme descrito pelo apóstolo Paulo, em primeiro lugar, ele se caracteriza por isso, por nós termos pensamentos fúteis. Mas não só isso. Em segundo lugar, o pensamento mundano ou o padrão mundano, ele se caracteriza pelo entendimento tenebroso. Em segundo lugar, o padrão mundano, ele se caracteriza pelo entendimento tenebroso. Veja o que nós encontramos aí na parte A do versículo 18. O apóstolo Paulo assim diz: obscurecidos de entendimento. Essa palavra aqui, obscurecidos, literalmente falando, significa aquilo que está em trevas. E esta é, meus irmãos, meus amigos, a compreensão das pessoas que andam no padrão do mundo. Elas estão cegas, elas estão em trevas quanto ao conhecimento de Deus, quanto às verdades do Evangelho, quanto à beleza que nós encontramos, não só na pessoa de Cristo, mas também na sua salvação. E repito, mais uma vez, quando você conversa com uma pessoa que se encontra nesse estado, quando você conversa com uma pessoa que se encontra nessa situação, é justamente isso que você encontra. Alguém que não sabe nada de Deus, alguém que não tem compreensão verdadeira da vontade de Deus e anda tão somente nos seus caminhos e no cumprimento da sua própria vontade. Então, de um lado, meus irmãos, de um lado, meus amigos, como é que nós vemos o padrão mundano? Ele é caracterizado por pensamentos fúteis. De outro lado, o padrão mundano, ele é caracterizado pelo entendimento tenebroso. Mas não só isso. Em terceiro lugar, o padrão mundano, ele é caracterizado pela separação de Deus. Em terceiro lugar, o padrão mundano, ele é caracterizado pela separação de Deus. Veja a sequência do versículo 18 que nós temos diante de nós. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. A palavra alheios que nós temos aqui, literalmente falando, significa separados. E é justamente isso que nós vemos nas pessoas que estão no mundo. Elas estão separadas de Deus, elas estão alheias a Deus, elas estão distantes do Senhor, elas vivem em indiferença completa e total daquilo que é divino, daquilo que é espiritual, daquilo que é virtuoso, daquilo que é santo. E quando nós vemos aqui para esse texto, quando nós consideramos aqui essa passagem, o apóstolo Paulo ele dá as razões pelas quais isso acontece, porque elas são ignorantes quanto às coisas espirituais e porque os seus corações eles são duros, literalmente falando, os seus corações eles são insensíveis, os seus corações estão petrificados. Então é por isso que nós encontramos também essa conduta por parte das pessoas que estão no mundo, ou seja, elas estão separadas de Deus, elas não se aproximam do Senhor, elas não se deleitam em Deus, elas não têm prazer nas coisas espirituais. E é isso, repito, que também, em terceiro lugar, marca o padrão mundano que o apóstolo Paulo aqui condena. Então, você vê de um lado pensamentos fúteis, você vê de outro lado entendimento tenebroso, você segue e observa a separação de Deus. Mas não só isso. Em quarto lugar, o padrão mundano, ele é caracterizado por desejos desenfreados. O padrão mundano, ele é caracterizado por desejos desenfreados. É o que nós temos no versículo número 19, na parte B. Olhem só o que o apóstolo Paulo aqui nos diz.
os quais, tendo se tornado insensíveis, veja, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. A palavra dissolução, que o apóstolo Paulo usa aqui, literalmente falando, significa lascívia. Literalmente falando, significa um desejo sexual descontrolado. É por isso que ele fala aqui a palavra avidez. E é isto também que nós encontramos nas pessoas. É isto também que nós detectamos nas pessoas que vivem segundo o padrão do mundo. Elas têm essa predisposição, elas têm esse desejo desenfreado pela satisfação carnal, pelo prazer carnal. E por isso o apóstolo Paulo aqui nos ensina: se afaste desse padrão em relação à sua vida. Só para nós termos uma ligeira noção, só para nós termos uma breve ideia, Orígenes, que foi um dos pais da igreja, ele dizia que na Roma antiga a prostituição, o adultério eram comportamentos normais, eram comportamentos que podiam ser verificados na vida das pessoas sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, e isso faz coro com o que o apóstolo Paulo fala aqui deste quarto padrão que marca a conduta mundana que o apóstolo Paulo aqui está condenando. Então, aqui, meus irmãos, entre esses versos, nós encontramos a descrição do comportamento mundano. Aqui nós encontramos a descrição da conduta que não pode ser seguida em nossa vida, uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós somos remidos, uma vez que nós vivemos a nova vida em Cristo Jesus. Nós não podemos ter pensamentos fúteis, pensamentos vazios. Nós não podemos ter um entendimento tenebroso. Nós não podemos ter uma vida separada de Deus. Nós não podemos ter desejos desenfreados. E aí, quando nós analisamos esse texto, e aí, quando nós aprendemos essa exortação, a gente chega pelo menos a uma conclusão. Que conclusão? Que verdade? Que o homem, meus irmãos, o homem, meus amigos, e quando eu falo aqui homem, eu falo no sentido de ser humano, no sentido geral, ele não mudou nada de 2000 anos para cá. As mesmas práticas, as mesmas ações, os mesmos procedimentos, as mesmas condutas que eram vistas nas pessoas sem Deus no passado, também são vistas em nossos dias. A diferença é porque o pecado humano hoje, ele é potencializado, ele se expressa com mais facilidade, ele se revela com mais contundência, sobretudo através dos meios de comunicação. Então, isto que o apóstolo Paulo está condenando é visto também em nossos dias, quer seja em algumas peças publicitárias, quer seja na programação que a gente vê na televisão, quer seja em relação a filmes que assistimos, e é justamente isto que o apóstolo Paulo ele está condenando, que nós não nos amoldemos a esse padrão, que nós não adotemos esse padrão de vida, porque ele caracteriza aquelas pessoas sem o temor de Deus. Por quê? Porque ele caracteriza aquelas pessoas que não estão em aliança com o Senhor, e não é esta, meus irmãos, não é esta, minhas irmãs, a nossa situação atual. Nós vivemos a nova vida em Cristo Jesus, nós passamos pelo processo de regeneração, o nosso coração ele foi transformado, a nossa natureza ela foi mudada. Portanto, uma vez que nós desfrutamos dessas benesses, uma vez que nós experimentamos essas bênçãos, é incompatível com a nossa nova situação, com a nossa nova realidade, termos esse padrão, essa conduta que nós encontramos nas pessoas que estão no mundo. Então, fica aqui, meus irmãos, fica aqui, minhas irmãs, esse desafio que repousa sobre a minha vida, que repousa sobre a sua vida, que repousa sobre as nossas vidas no sentido geral. Que desafio de nós não nos deixarmos influenciar pelo mundo, de nós não nos deixarmos influenciar pelo mundo. Na verdade, irmãos, na verdade, minhas irmãs, esse é o grande conflito que nós temos. E essa, infelizmente, é uma possibilidade em nossas vidas, uma triste possibilidade em nossas vidas. Por quê? Porque quando você olha aqui essa exortação do apóstolo Paulo, quando você considera essa instrução que ele nos faz aqui, que ele fez há 2000 anos em relação àqueles irmãos, é porque era possível sim aqueles irmãos viverem nesse padrão mundano, e também é possível sim adotarmos essa conduta em relação às nossas vidas.
Por isso, irmãos, por isso, minhas irmãs, fica esse desafio. Nós fomos tirados do mundo. É uma realidade antiga quanto às nossas vidas. Nós vivemos rodeados pelo mundo, a sua influência. E aí nós temos que lutar, enquanto cristãos, contra tudo isso. Como? Nós veremos um pouco mais adiante. Mas fica essa lembrança, fica essa exortação, fica esse compromisso de que? De nós não nos deixarmos amoldar pelo padrão mundano, de nós não tomarmos a forma do mundo, de nós fugirmos dessa realidade, abandonarmos essas práticas, lutarmos contra ela, para que assim, somente assim, a gente possa viver a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Então, a nova vida que nós temos em Cristo Jesus, ela é marcada por quê? Em primeiro lugar, pelo abandono do mundanismo. Em primeiro lugar, pelo abandono do mundanismo. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, a nova vida que nós vivemos em Cristo, ela é marcada pela certeza que nós devemos ter da libertação dos nossos pecados. A nova vida que nós vivemos em Cristo, ela é marcada pela certeza da libertação dos nossos pecados. Vejam aí, Efésios capítulo 4, versículos 20 e também o versículo número 21. Efésios 4, 20 e 21. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, diz o seguinte, as Escrituras Sagradas: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós encontramos aqui, meus amigos? Paulo falando, Paulo tratando da nova realidade que nós temos em Cristo, da nova realidade que nós temos em nosso Salvador, que é uma realidade agora que está liberta da escravidão do pecado. Não sei se vocês notaram, não sei se vocês observaram, mas o versículo 20, ele inicia com essa conjunção adversativa, mas. Por que Paulo usou essa palavra? Por que Paulo usou essa expressão? Com uma razão muito simples, ele está fazendo um contraste, ele está fazendo uma comparação daquilo que ele acabara de falar em relação ao padrão do humano, ao padrão mundano, com as suas características, com os seus pecados, e a nova realidade que nós temos hoje em Cristo. Percebam que são coisas distintas, percebam que são coisas diferentes. E aí, na sua argumentação, o apóstolo Paulo fala que nessa nova realidade nós aprendemos a Cristo. Isso é muito importante, meus irmãos. Isso é importantíssimo, minhas irmãs, porque o que o apóstolo Paulo fala aqui é que nós nos apropriamos de Cristo Jesus. Ele agora se faz morar na nossa vida. Ele agora está presente no nosso coração, ele agora se faz presente no nosso viver, e por isso nós não devemos ter as atitudes condenáveis que o apóstolo Paulo fez menção nos versículos anteriores. É a vida de Cristo dentro da sua essência. Foi como nós acabamos de louvar, foi quando nós acabamos de cantar. É viver a vida de Cristo em nossa vida, é experimentar a sua presença, é ter a sua comunhão, e quando isso é visto, nós somos libertos dos nossos pecados, das nossas transgressões. Então, o que Paulo nos ensina é essa verdade. Na verdade, o que Paulo nos ensina é essa extraordinária verdade. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que se apropriaram de Cristo, eles não mais estão presos ao padrão mundano caracterizado por uma vida de iniquidade. Isso, meus irmãos, isso, minhas irmãs, é o grande privilégio que nós temos, pelo fato de sermos cristãos, pelo fato de sermos libertados pelo nosso Salvador. Até porque, quando nós analisamos a pessoa, quando nós consideramos a obra de Jesus Cristo, essa é a conclusão a que facilmente nós chegamos. Cristo, meus irmãos, Cristo, minhas irmãs, meus amigos, Ele é o único capaz de nos libertar das amarduras do pecado, da prisão das iniquidades, porque foi justamente com esse fim, foi justamente com esse objetivo que Cristo, ele veio a essa terra. Ele não veio simplesmente fundar uma religião, ele não veio simplesmente ser um bom exemplo para cada um de nós,
Não, mas acima de tudo, ele veio, ele se encarnou, ele conviveu conosco, ele foi ao Calvário, recebendo o peso da nossa punição, para que assim hoje nós pudéssemos ter libertação dos nossos pecados. Então, se nós nos apropriamos de Cristo, se nós aprendemos a Cristo, se é uma realidade vívida nas nossas vidas, nós podemos ter essa certeza, nós podemos ter essa convicção. Que certeza, que convicção! Nós fomos libertados dos nossos pecados. E isto, meus irmãos, isto, minhas irmãs, não aconteceu aleatoriamente. Aconteceu porque a palavra de Deus foi plantada na nossa vida. Aconteceu porque o Evangelho foi plantado nos nossos corações. Evangelho esse que nos transformou. Evangelho esse que nos deu a visão do Salvador. Evangelho esse que nos fez nos achegar a Cristo Jesus e a partir disso termos esse privilégio de ser a habitação do nosso Salvador em nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 21, ele diz: se é que de fato o tendes ouvido, e ele segue, e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, para que nós nos apropriemos de Cristo, para que nós tenhamos a libertação dos nossos pecados, se faz necessário, se torna urgente, é obrigatório que nós ouçamos desse Salvador, que nós aprendamos dele, que nós aprendamos da sua obra, que nós entendamos aquilo que ele fez por nós, que nós entendamos a importância do seu sangue, o valor do seu sacrifício, a aplicação desse sacrifício em nossas vidas, nos purificando, nos remindo, nos libertando de todos os nossos pecados e nos fazendo novas criaturas em Cristo Jesus. Isto, meus irmãos, isto, minhas irmãs, é que é o Evangelho, as boas novas de salvação, que Deus em Cristo salva o pecador, as boas novas de salvação, que em Cristo nós temos perdão, que em Cristo nós temos libertação de todos os nossos pecados. E é esta convicção que eu e você, todos nós que somos cristãos, devemos ter. Se nós vivemos a nova vida em Cristo Jesus, se é uma realidade a regeneração em nossas vidas, se passamos pelo processo de novo nascimento, essa certeza, essa convicção, ela deve estar constantemente presente nos nossos corações. E foi como nós também cantamos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a nossa realidade. Louvado seja o Senhor por esse grande benefício em relação às nossas vidas. Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos, o que nós aprendemos aqui, meus amigos, é essa verdade. Que verdade? Somente Cristo é capaz de libertar, de dar liberdade ao homem em relação aos seus pecados. Por mais que o homem possa evoluir em termos culturais, por mais que o homem possa progredir em termos intelectuais, por mais que ele venha adquirir riquezas, nada, absolutamente nada disso é capaz de lhe tirar da prisão do seu pecado, da prisão da sua transgressão. Repito, foi por isso que Cristo veio. Repito, foi por isso que ele realizou a sua obra. Repito, foi por isso que ele nos libertou, para que em Cristo nós possamos estar livres e assim descansar do perdão, o perdão de todos os nossos pecados, que ele, Cristo, adquiriu por nós na cruz do Calvário. Quer sejam os pecados passados, quer sejam os pecados presentes, quer sejam os pecados futuros, tudo foi perdoado através da obra de Jesus Cristo. E diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, nós podemos nos perguntar: mas qual a importância disso para mim? Qual o significado prático para mim? Qual o benefício de eu entender essas coisas quanto à minha vida no seu sentido prático? Várias coisas, mas pelo menos uma especial. Meus irmãos, minhas irmãs, uma vez que nós temos certeza desse fato, meus irmãos, minhas irmãs, uma vez que nós temos convicção da libertação dos pecados, que Cristo ele operou por nós na cruz do Calvário, nós devemos lutar contra o pecado na nossa vida dentro dessa realidade. De certa forma, todos nós já sabemos disso. De certa forma, todos nós que fomos salvos já temos consciência dessa verdade. Contudo, nós precisamos reavivar a cada dia. Nós precisamos nos lembrar a cada momento desse fato. Nós lutamos hoje contra um pecado que Cristo já triunfou sobre ele lá na cruz do Calvário. E se nós estamos em Cristo Jesus, se nós estamos unidos a ele, nós também vencemos com ele esse pecado. E essa luta que nós travamos hoje contra as tentações,
contra a nossa fraqueza, contra os nossos pecados, contra as nossas debilidades. Nós travamos essa luta na certeza de que o nosso Salvador já nos deu a vitória. Foi por isso que o apóstolo Paulo, ele tinha essa convicção e disse que em Cristo nós somos mais que vencedores. Dentro dessa realidade, dentro desse fato, dentro dessa bênção que se faz presente em nossas vidas. Eu, você, todos nós, meus irmãos, eu, você, todos nós, minhas irmãs, tenhamos essa convicção: Cristo já me libertou do pecado. É por isso que eu não posso adotar um padrão mundano, é por isso que eu não devo ter um padrão carnal, porque eu já fui liberto, eu já vivo em outra realidade, eu experimento outra dimensão espiritual quanto à minha vida, que difere completamente daquilo que eu vivia anteriormente. E é isso que o apóstolo Paulo, ele quer ensinar aqui a cada um de nós. E dentro da nossa luta, dentro das nossas provações, dentro do nosso conflito contra o nosso pecado, que nós tenhamos essa certeza, que nós tenhamos essa convicção: o pecado é o inimigo contra o qual nós lutamos, mas que já foi vencido pelo nosso Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, em que consiste a nova vida que nós temos em Cristo Jesus? Abandono do mundanismo. Em segundo lugar, em que consiste a nova vida que nós temos em Cristo Jesus? Ter certeza da libertação dos pecados que Cristo adquiriu por nós na cruz. Mas não só isso. Em terceiro lugar, em que consiste a nova vida que nós temos em Cristo Jesus? No desenvolvimento da santidade. É o terceiro aspecto dessa nova realidade. É o terceiro aspecto da nova vida em Cristo Jesus: desenvolver a santidade. Vejam aí, versículos 22, 23 e 24. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Efésios 4, versículo 22, 23 e 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, aqui nesse trecho, irmãos e amigos, o apóstolo Paulo, ele apela para que nós avancemos em uma vida de santidade. O apóstolo Paulo, ele apela para que nós progridamos numa vida de temor a Deus, numa vida de santificação. E é interessante, vocês puderam observar isso, o apóstolo Paulo, ele amarra esse apelo na ilustração que ele faz, de nós tirarmos uma roupa velha e de nós vestirmos uma roupa nova. A santificação, resumidamente, é justamente isso. A santidade, resumidamente, é justamente isso. É a nova vida que nós temos agora, que, conforme nós observamos, ela é marcada pelo abandono do passado, ela é idealizada pela certeza que nós temos do perdão dos nossos pecados e da libertação dos mesmos em Cristo Jesus, mas também de nós desenvolvermos o nosso temor, de nós desenvolvermos a nossa santidade, de nós desenvolvermos a nossa consagração e a nossa consagração a Deus. Diante disso, nós podemos nos perguntar: mas no sentido prático, o que é esse desenvolvimento de santidade? No sentido prático, o que é que nós devemos fazer para progredir no nosso temor a Deus? Quais são as ações práticas? Quais são as atitudes diretas que devem estar presentes na minha vida para que isso aconteça? O apóstolo Paulo aqui coloca pelo menos 3 coisas, meus irmãos. Coloca pelo menos 3 coisas, meus amigos. Em primeiro lugar, nós devemos nos afastar do pecado. Em primeiro lugar, nós devemos nos afastar do pecado. Veja o que ele diz no versículo 22. No sentido de que, veja, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Esse velho homem, ao qual o apóstolo Paulo faz menção, diz respeito à nossa natureza humana, a nossa natureza terrena, a nossa vida antes de Cristo, a nossa vida antes da nossa salvação. Conforme nós observamos no primeiro ponto,
é aquela vida que é descrita dentro daquele padrão mundano, dentro daquelas atitudes, dentro daquelas características, de você não ter o entendimento das coisas espirituais, de você viver de maneira fútil, de você estar separado de Deus, de você estar escravo aos seus desejos e à sua vontade. É assim que a gente resume o nosso velho homem. E aqui o apóstolo Paulo, ele está exortando os efésios a justamente isso: se despoje, tire de sobre você esse padrão, essa conduta, essas ações, essas atitudes. Abandone essa prática de vida, abandone essas ações, porque isso caracterizou a sua vida antes de Jesus Cristo. Então, para que a gente possa, meus irmãos, para que a gente possa, minhas irmãs, desenvolver a nossa santidade, nos aproximar de Deus, aprofundar a nossa comunhão com Ele, a gente precisa tirar aquilo que é velho na nossa vida. A gente precisa tirar aquilo que marcou a nossa vida antes de Cristo, deixar para trás, abandonar, mortificar, deixar para a nossa vida anterior, não para a nossa nova vida que nós temos no Senhor Jesus Cristo. É o primeiro passo. Nós devemos abandonar o pecado na nossa vida. Mas não só isso, há um segundo passo, há uma segunda atitude que nós devemos tomar. E o apóstolo Paulo fala isso no versículo 22. Se de um lado nós devemos abandonar o pecado, se de um lado nós devemos nos despir do velho homem, por outro lado, nós precisamos renovar a nossa mente, nós precisamos renovar o nosso pensamento. Olha só o que ele nos ensina aí no versículo 22, ele diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Lembremos-nos que o homem sem Deus, aquela pessoa que está no mundo, os seus pensamentos são vãos, vazios, são fúteis, são tenebrosos, eles estão simplesmente voltados para as coisas desse mundo. Contudo, quando você experimenta da salvação, não, aí muda tudo, e a sua mente ela é renovada, os seus pensamentos eles são renovados. Agora você busca as coisas de Deus, agora você busca as coisas do alto, como nós lemos na leitura devocional, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2, é a nossa nova realidade. A verdade de Deus agora se faz presente na nossa mente, o Evangelho se faz presente no nosso pensamento, e agora a gente vai cultivar, e agora a gente vai se deleitar naquilo que é virtuoso, naquilo que Deus revela, não só dele, da sua pessoa, mas também da sua vontade em relação às nossas vidas. Não existe, meus irmãos, não existe, minhas irmãs, santificação sem mudança da nossa mente. Não existe. Tudo começa na nossa mente, no nosso coração, e a partir daí vai atingindo a nossa vida, e a partir daí vai transformando. Daí a necessidade que nós temos de nos voltarmos para a palavra, daí a necessidade que nós temos de nós nos alimentarmos do Evangelho, daí a necessidade que nós temos de nos encher das Escrituras, porque nos enchendo das Escrituras nós nos encheremos de Deus, e nos enchendo de Deus a nossa mente vai ser renovada para as coisas de Deus, para as coisas do Senhor, e não mais para as coisas que são aqui da terra. Talvez aqui, meus irmãos, talvez aqui, minhas irmãs, nós encontremos um grande obstáculo em relação à nossa vida. Nos concentramos demais nas coisas desse mundo, nós pensamos demais nas coisas dessa vida, nós voltamos as nossas mentes demais para esse mundo perdido, e isso acaba atravancando, impedindo o nosso desenvolvimento espiritual. Daí a necessidade que nós temos de termos pensamentos espirituais, mudarmos a nossa mente, mudarmos o nosso entendimento, enchê-lo da palavra, enchê-lo das Escrituras, para que assim Deus ele nos transforme as nossas ações e as nossas condutas. É o terceiro passo que o apóstolo Paulo vai dar para que nós desenvolvamos a santidade em nossa vida. Veja o que ele fala no versículo 24. Se de um lado a gente precisa se despir do velho homem, do passado que está morto, nós vivíamos essa velha realidade antes de Cristo. Por outro lado, eu mudo a minha mente, mas não só isso. Em terceiro lugar, eu me revisto do novo homem. Olha só o que Paulo fala no versículo 24: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, tem a ver com conduta, com ação, com comportamento, com mudança de atitudes que Deus ele operou na nossa vida, uma vez que ele mudou a nossa mente. Essa nova criação espiritual que Deus nos fez,
Antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Antes a nossa propensão era apenas para o mal. Antes o nosso desejo era de pecar. E não só o desejo de pecar, nós nos deleitávamos no pecado, como se fosse a coisa mais preciosa para as nossas vidas. Agora não, nós fomos recriados em Cristo Jesus. Novas ações, novos propósitos, novas atitudes, ações, propósitos, atitudes santas, consagradas, tementes a Deus em Cristo Jesus, como Paulo fala, justiça e retidão procedentes da verdade. Observe que para que nós hajamos de maneira santa, nós precisamos pensar de forma santa. Não existe ações santas sem pensamentos santos. Não existe pensamentos santos sem que antes a gente possa tirar sobre nós aquilo que é velho. Então, todo esse processo nós precisamos percorrer para que assim a gente possa desenvolver e desenvolver a nossa santidade. Conta-se uma história bem interessante que ilustra bem isso que nós estamos falando. Havia um determinado trabalho missionário em uma determinada tribo lá na África, e havia dentro daquele trabalho uma senhora que havia se convertido ao cristianismo. Contudo, não havia ainda abandonado algumas práticas que marcavam ali a sua vida dentro da realidade anterior em Cristo Jesus, sobretudo as tradições que ela tinha tribais, ou seja, da sua tribo. E uma dessas era a prática de não se higienizar, não tomar banho. E era uma complicação, porque aquela velha senhora, ela participava dos trabalhos e ligeiramente ela era notada quando chegava no recinto. Os irmãos naturalmente percebiam que ela estava ali por causa do odor, por causa do cheiro. E aí, incomodadas, determinadas irmãs, elas doaram para aquela irmã mudas de roupa novas, para que ela pudesse se vestir e assim poder ter uma aparência e uma conduta melhor. E aí o que foi que aconteceu? Na primeira reunião que se teve, depois desse fato, depois dessa atitude que aquelas irmãs tiveram com aquela irmã, elas perceberam que não mudou em relação ao cheiro. Ela estava com a roupa nova, porém a roupa nova estava sobre a roupa velha, e ela não tinha tido os cuidados de higienização. Nada adiantou. Então, assim também acontece no sentido espiritual. Você precisa tirar o velho, você precisa renovar a sua mente para somente se vestir com o novo, ter posturas santas que façam diferença na sua vida. Quando isso não acontece, meus irmãos, minhas irmãs, nós viramos legalistas, de querer mudar as pessoas de fora para dentro, e não mudar as pessoas de dentro para fora, porque essa mudança só Deus faz, através do Espírito Santo, e Ele já operou de certa forma na salvação, que precisa ser desenvolvida, que precisa progredir dentro do processo de santificação. Então, o que é que nós aprendemos aqui nesse ponto? O que nós aprendemos aqui nessa verdade? Que a nossa vida de santificação, ela é uma via de mão dupla. A nossa vida de santificação, ela é uma via de mão dupla. De um lado, a gente precisa abandonar aquilo que é vil, aquilo que é pecaminoso. Por outro lado, a gente precisa estimular aquilo que é virtuoso na nossa vida, porque as duas coisas não podem acontecer juntas. E isso acontece na medida que você mortifica o seu pecado, na medida que você se propõe a abandonar práticas contrárias à palavra, na medida em que você renova a sua mente, naturalmente, você vai frutificar e frutificar em boa obra. Então, é esse desafio, meu irmão, é esse desafio, minhas irmãs, que recai e recai sobre cada um de nós. É por isso, irmãos e irmãs, que nós temos o compromisso. É por isso, irmãos e irmãs, que nós temos a responsabilidade de quê? De trabalharmos, mas trabalharmos com empenho no processo da nossa santificação. Alguém já disse que no processo da salvação, somente Deus age, somente Deus trabalha. Mas no processo de santificação, nós temos responsabilidade sim, nós temos compromisso sim, nós temos sim o que fazer, e dentre várias coisas. Em primeiro lugar, determinar em quais áreas nós estamos sendo contrários à palavra do Senhor, elencar determinados pecados que estão impedindo o nosso progresso espiritual, determinadas atitudes que estão contrariando a palavra. E uma vez que a gente identificar esses pecados, uma vez que a gente identificar essa atitude, colocá-las diante de Deus em oração, clamando pela sua graça, clamando pela sua misericórdia, clamando pelo seu fortalecimento, para que assim nós possamos lutar contra essas coisas. E aí, fazermos uso da palavra, e aí, fazermos uso da oração, e aí, fazermos uso dos meios de graça,
para que assim nós lutemos e com a graça de Deus vençamos os pecados em nossa vida e dessa forma progridamos, avancemos dentro do processo de santificação. Aí você pode perguntar, mas isso é muito trabalhoso? Você pode pensar, mas isso leva a vida toda. Leva, mas é o compromisso que nós temos, meus irmãos. É a responsabilidade que nós temos, minhas irmãs, de lutar, de nos santificar, até o dia que nós partirmos para a eternidade, ou Cristo vier nos resgatar para que assim nós possamos estar eternamente na sua presença. Essa luta não para, essa luta não cessa. Todo dia, todos os instantes, Deus nos dá a oportunidade de nos santificarmos e nos santificarmos cada vez mais, considerando a ordem que Deus nos deu e que nós lemos no início do nosso culto: sede santo, porque eu sou santo. Não é uma opção, é uma obrigação. Não é uma opção que você vai fazer ou não a depender das circunstâncias, mas é uma obrigação de caráter contínuo em relação às nossas vidas. Agora, dentro desse processo, dentro dessa luta, a gente já tem certeza de uma coisa, a gente já tem certeza de uma verdade: Cristo já venceu o nosso pecado por nós. Isso faz toda a diferença. Então você luta com as suas fraquezas, você luta com as suas tentações, você luta com as seduções do diabo, com as influências do mundo, dentro dessa perspectiva: Cristo já venceu tudo. Então o que é que eu devo fazer? Me apegar ao seu sangue. O que é que eu devo fazer? Confiar na sua graça. O que é que eu devo fazer? Me encher cada vez mais dele, para que assim esse triunfo seja visto para a glória do nosso Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é isso que Deus espera de nós, de mim, de você, de todos nós, que a gente possa viver a nova vida em Cristo Jesus, que a gente possa viver como pessoas salvas, que a gente possa experimentar da graça de Deus, que a gente possa se alegrar cada vez mais no Senhor, porque a vida cristã, ela pode ser resumida nesses 3 aspectos: abandonar aquilo que era velho, mundano, que não mais faz parte da nossa vida, ter certeza de que nós fomos perdoados e libertos dos nossos pecados em Cristo Jesus, e ter consciência da necessidade que nós temos de desenvolver cada vez mais a santidade na nossa vida. Isso é o que é viver a nova vida e a nova vida em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele resumiu de maneira maravilhosa essa verdade, quando disse: agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então essa é de fato a religião cristã: Cristo vivendo em nós, nos fazendo abandonar os nossos pecados, nos dando certeza do seu perdão e da sua libertação, e nos auxiliando cada vez mais no nosso processo de santificação. Então, que nos apropriemos, meus irmãos, que nos apropriemos, minhas irmãs, dessas verdades em nossas vidas. Contudo, que essas verdades, elas não estejam presentes somente nas nossas vidas, que já somos salvos, mas também esteja presente na vida daquelas pessoas que ainda não foram salvas. Meus amigos, minhas amigas, eu queria que você considerasse a sua situação atual, o seu coração, que é sempre levado para o pecado, que é sempre levado para a transgressão, e muitas vezes você se vê aprisionado dentro dessa condição. Faça uma autoanálise, que você vai perceber isso, que você vai chegar a essa conclusão, e uma vez que você chegar a essa conclusão, uma vez que você tiver esse entendimento, que você possa dar um segundo passo. Compreenda, entenda que essa situação que você vive, que essa condição que você experimenta, ela pode e vai ser revertida sim por Cristo Jesus, porque Ele é Salvador, e Ele salva o seu povo dos seus pecados, e assim que você possa entregar a sua vida a Ele, e assim que você possa clamar pela sua graça, e assim que você possa pedir misericórdia, para que o sangue de Cristo possa lhe lavar de todos os seus pecados. E a partir do momento que isso acontecer, a partir do momento que isso se der, você possa viver uma vida de santidade, uma vida de temor, uma vida de consagração, para que assim você se prepare para a eternidade, para que assim você se prepare devidamente para o encontro com o Senhor, para que por toda a eternidade você viva e viva para a glória do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus Ele nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações, e que Ele nos dê a graça, que Ele nos dê a misericórdia, que todos nós possamos estar vivendo essa nova vida em Cristo Jesus para a sua glória. Que
Que Ele nos abençoe. Amém.